Senhor, mais uma vez, unimos nossas preces para agradecer a oportunidade do entendimento que muda o modo de agir daquele que aceita aprender. Temos entendido, querido amigo, que nunca seremos diferentes para melhor se não colocarmos coisas melhores em nosso modo de pensar, em nossa análise racional. Como é triste ouvir uma criatura recusar-se a mudar seu modo de agir, porque já está acomodada, ou porque diz, eu já sou velho, já não tenho mais cabeça para isto, sempre fui assim. Como é triste ouvir alguém resignar-se à própria mediocridade, só porque os cabelos embranqueceram, ou porque as décadas fizeram com que a mesmice se cristalizasse. Porque isto significa uma condenação antes da morte. Isto significa morrer em vida. Deixar de aprender aquilo que possa nos fazer diferentes é um atestado de preguiça, de ócio. Porque realmente a única coisa que nos ajuda quando amadurecemos no entendimento das leis espirituais é dar uma alteração na forma tradicional e acomodada de nos conduzirmos. É olharmos a nossa posição pachorrenta, que nos dá o repouso diante da televisão, muitas vezes vendo coisas inúteis, para que aproveitemos aquele tempo na leitura de alguma coisa construtiva. Ah, mas é tão gostoso ficar hipnotizado como um robô gordo. É tão bom não ter que pensar, não ter que prestar atenção, porque eu pego um livro, começo a dormir, me dá sono. Sim, é natural que isto aconteça com a gente que não está acostumado a ser inteligente. Apenas sermos gado preso no curral, para o qual se oferece o alimento em coxos, sem que ele precise se mover. Obrigado, Jesus, por nos ensinar que a única forma da gente melhorar é aprender. E só quando aprendemos é que, como espíritos, nós vamos evoluir e ajudar outros a evoluírem pelo exemplo que nós dermos. Por isso cantaremos do fundo do coração. Escuta-nos, querido Mestre. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o
Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que estão aqui e aqueles que nos assistem na transmissão ao vivo, que nas segundas e quintas à noite tem o Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro. E hoje, já nos acercando dos primeiros momentos que trazem à mente a figura do Cristo, estamos próximos de uma semana considerada santa no calendário dos homens. Temos o Evangelho como uma fonte de inspiração para nossas reflexões. Páscoa, momentos de elevação do espírito, coisas que vão se acercando a nos lembrar uma união com as forças celestes através do sacrifício, do esforço. Daqui a algumas semanas estaremos podendo desfrutar aquilo que os homens converteram em um feriado para gozo e um motivo para encherem-se de chocolate. Certamente muito diferente da causa original e que deverá ser sempre meditada por nós como uma coisa a nos enriquecer, não a nos engordar. Porém, ao longo deste mês, estaremos comentando de vez em quando essa questão. E eu me refiro a isso agora, para você que nos está assistindo, também na internet, já são mais de 1000 pessoas nesse momento, exatamente em função do capítulo que estamos tratando, no Evangelho segundo o Espiritismo. Falamos já há 2 semanas sobre o capítulo Não Separeis o que Deus Juntou. Abordamos inicialmente seu aspecto geral e depois tratamos dos primeiros itens do Evangelho, que falam da união, da separação, conforme nós já pudemos... Saí desse ambiente tão lindo e fui para cá, para dentro. A indissolubilidade do casamento, nós tratamos na semana passada. E falando sobre a Páscoa, sobre nossa relação com a verdade do amor divino, nos ocorre uma lembrança simbólica sobre o tema que hoje vamos abordar. Porque se na primeira parte nós aprendemos sobre qual casamento é que é indissolúvel, e não é qualquer casamento, é aquele que une almas pelos laços da verdade, do afeto sincero e espontâneo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta na noite de hoje o tema o divórcio. Este divórcio que, sem muito exagero, nós promovemos em relação à figura do Cristo. Deveríamos nos perguntar se nós não decretamos uma separação em relação àquele que nos ama tanto. Nenhum de nós vai encontrar nesta terra uma alma mais generosa e mais amorosa do que a dele.
que organizou o berço onde vivemos, que recebeu do Pai, do Criador do Universo, todo um rebanho de filhos para Ele cuidar há milhões de anos, que enviou inúmeros dos seus assistentes para dar um rumo melhor para as pessoas, nesta civilização atual, de 8 ou 10 mil anos para cá, e que, não contente com isto, vem acelerar o processo pessoalmente, nascendo na miséria, vivendo na humildade, servindo a todos para dar exemplo e morrendo na injustiça. Perguntemo-nos: quem é que você conhece na sua vida pessoal que já fez isso por você? Quem é que você sabe que se sacrificou a este nível? É verdade que nossos pais se sacrificam por nós, se sacrificaram por nós. A maior parte, porém, não deu a sua vida em holocausto para que o filho sobrevivesse. Não precisou chegar a esse extremo, ainda que estivesse disposto a fazer isto. Além disso, este nosso pai ou mãe nos receberam ambos nesta vida, para viver com eles por, 20 anos. Depois do que nós partimos com as nossas próprias asas e fomos voar segundo o nosso próprio plano de voo, deixando nossos pais vivendo o restante de suas vidas. São amorosos, são preocupados, mas nós viveremos longe dos nossos pais muito mais tempo do que vivemos com eles. Agora, a figura de Jesus, paternal e maternal, na compreensão e na força, está conosco há milhões de anos. Não se fez representar apenas por seus ajudantes, auxiliares. Veio ele mesmo, sabendo o que passaria, recolheu pessoas para formá-las, a fim de que elas dessem continuidade à obra. Imagine que você encontrou, você que é mulher ou homem, encontrou uma outra companhia que seja a melhor do mundo, que seja a pessoa mais dedicada, que ajuda você, que te dá apoio, que te ampara, que te fornece todos os elementos para você ter sucesso, que não se ofende com a sua postura, que compreende suas quedas, que te dá novas chances, que abastece sua despensa, que ajuda você fazendo os serviços domésticos, que limpa sua roupa, que lava sua roupa, que cozinha para você, que limpa a casa, que cria os filhos, que os leva para a escola, que faz tarefa com eles, que fala bem de você, que não deixa ninguém te denegrir. Imagine uma pessoa assim do seu lado e você pede divórcio. É coisa de doido, não é não? É coisa de gente matusquela. O que mais você queria? O que está faltando para que você se sinta feliz? Vai dar um pontapé numa criatura que faça isso? Onde você vai encontrar outro igual? Com quem você poderá contar de uma forma tão fiel, tão generosa, tão devotada? É preciso se internar numa clínica de doido. O indivíduo, homem ou mulher, que despreze as bênçãos que recebe através de uma companhia que seja assim, dessa natureza. Porém, nós não temos nenhuma preocupação em fazer isso com o Cristo. Nós damos a Ele um pontapé bem dado, nos desculpando apenas em frequentar igrejas que falam o seu nome. E achamos que é muito legal ser assim, dar dinheiro, dar a nossa presença de vez em quando, como
a nossa contribuição por tudo aquilo que ele tem feito. Estranho, não é? Pois o capítulo 22º do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje terminando o último item, vai falar sobre o divórcio. Certamente que não estará abordando o nosso divórcio, a nossa indiferença, a nossa postura assim ingrata em relação ao Cristo. Estará tratando da nossa postura de antagonismo em relação a outra pessoa, a um outro afeto igual à nossa natureza humana, que vive conosco, que compartilha conosco, e que é uma das maneiras de nós nos livrarmos da encrenca ou do sofrimento, nos livrarmos. Por isso que o texto do Evangelho, que nós vamos hoje tratar, aborda o divórcio como algo que é uma forma de diminuirmos as desgraças, diminuí-las, não é de resolvê-las. O texto que nós vamos ler, você pode acompanhar conosco. Diz o seguinte: o divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente aquilo que está separado de fato. Então a primeira frase é muito esclarecedora. Quando nós não temos afinidade verdadeira, quando nossa união não se baseou na lei divina, como aprendemos semana passada, quando nós não nos dispomos a ter uma relação saudável, respeitosa, cordial, compassiva, companheira, nós não temos nada em comum com a outra pessoa. Ou aquilo que nós tínhamos em comum com ela esvaiu-se, desapareceu, deixou de existir, porque estávamos baseando-nos na questão material. Aquela moça era muito linda, tinha um corpaço, aquele rapaz era musculoso, tinha muito dinheiro, era muito bonito, todas o cobiçavam. E agora? Ela ficou gorda, ele ficou molenga, ela ficou desconjuntada, ele perdeu o que tinha. E então? Eu não quero mais ficar com essa pessoa. Agora os outros vão olhar para mim e vão dar risada. Ó, otário, você era o dono da bonitona, agora aguenta a banhuda. Ou, você que era a rainha do fortão, agora fica com o careca. Então, as pessoas quando perdem o foco material que as uniu, como são egoístas, como são interesseiras, como são mesquinhas, porque elas funcionam nos valores da matéria, elas não veem mais sentido de estarem juntas, porque nunca estiveram. Elas nunca se deram uma a outra, elas apenas tinham um ponto comum. Elas torciam para o mesmo time. É assim que funciona, né? Elas nunca eram... Você vai no campo de futebol, você nunca viu o cara que está do seu lado na arquibancada. Mas como ele está do mesmo lado que você, torcendo para o mesmo time, xingando com os mesmos palavrões, naquele momento vocês são amigos, vocês comem a pipoca juntos, vocês tomam a cerveja juntos, vocês xingam juntos, mas não sabem nem como um chama, qual é o nome do outro. Aí termina o jogo, legal, né? Que bom, cada um se apoia, cada um vai para a sua casa e nunca mais se vê. Não se telefona, não quer saber como o outro está. Havia um ponto comum, havia um interesse material que eu os colocava do mesmo lado. Eles não eram amigos, eles só tinham um inimigo igual, um inimigo comum, que era o outro time. Mas eles nunca foram amigos entre si. É assim que acontece em muitas uniões. As pessoas nunca quiseram uma a outra, elas apenas tinham interesses comuns. Ou era o sexo, ou era a prosperidade material, ou era a vaidade de se exibirem como donos um do outro para a sociedade, ou era ter
ter filho, assim como quem procria, como quem é coelho. Vai botando os filhos no mundo, eles vão crescendo, cumprir o seu dever de procriar e não está nem aí com o sacrifício que é ter filho. Então, quando acaba o interesse comum, aí eu conheço um casal que inclusive frequentou a nossa casa por algum tempo. Eles estavam juntos, já fazia uns 15 anos. Tinham uma filha. A menina tinha uns 14, 15 anos também. E então aconteceu um acidente, uma tragédia. E essa filha única morreu. Na doutrina espírita a gente chama desencarnou, né? Foi para o outro lado da vida. Desencarnou. E aí sabe o que aconteceu? A esposa pediu separação do seu companheiro. Vocês querem uma tragédia maior do que um casal que cria uma filha juntos, perde esta filha única em um acidente, em uma doença? Já é doloroso. Isso deveria unir mais aqueles dois que foram capazes de construir 15 anos de sua vida unidos para a felicidade de uma que puseram no mundo. E agora que ela deixou de existir, este sentimento deveria estar mais sólido, mas não. A primeira coisa que a esposa fez foi pedir o divórcio do cara. Deu-lhe um pontapé. Então por que ela não fez isso antes? Agora que a filha morreu, provavelmente ela atribuiu a culpa da morte ao marido, ou agora ela acha que a maneira de ser do companheiro, ou os defeitos que ele possuía, ela não queria mais aguentar. Então por que estava aguentando? Só porque tinha uma filha? Porque tinha um interesse de manter a criança, a jovem, contando com o soldo que o marido trazia para casa? Achava o marido um banana, achava o marido preguiçoso, porque aguentou o marido. Mas precisou que a filha morresse para tomar uma atitude. Por que não tomou essa atitude antes, se não era verdadeiro o afeto que tinha? Ah, porque eu não queria deixar minha filha sofrendo. E adiantou alguma coisa? Fez com que a sua filha imaginasse que vocês eram muito felizes, e agora que está viva do outro lado, quer procurar o casal que lhe foi pai e mãe, e não encontra? Encontra a mãe de um lado já procurando outro cara, encontra o pai do outro também sozinho. Então, vai ser muito bonito ela descobrir que era tudo uma fraude, não é mesmo? Então, o que o Evangelho nos está explicando para nosso raciocínio é exatamente que o divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que já está separado de fato faz tempo. Essa mulher que tolerava o marido por causa da filha não estava unida a ele. Esse marido que vivia uma relação falseta por causa da filha não estava ligado à esposa. E quantas pessoas não estão vivendo na terra numa condição mentirosa? E ao invés de melhorarem-se para tornarem a relação mais verdadeira, assim que conseguem, dão um pontapé e se livram. Como se fosse esse o destino. Agora, certamente, a relação que fica presa, que fica atada por laços insolúveis, como nós vimos na semana passada, é uma demonstração de atraso social. Não permitir que as pessoas que se equivocaram possam voltar atrás, mantendo-as presas a um compromisso de papel mentiroso, é instaurar-se um tipo de convivência doentia. Agora, é importante lembrar que o problema não é existir o divórcio. Não, o problema é existir pessoas que se unem por mentiras. Porque nesta união mentirosa não está a chancela divina. São os homens que estão usando o seu poder legal e o ritual religioso de Araque, que eles inventaram para dar uma aparência de divindade nos laços, e ainda assim não estão sendo verdadeiros.
na hora de convolarem núpcias, na hora de se unirem diante da lei, não estão sendo autênticos, não estão sendo unidos por Deus, estão sendo unidos pelo dinheiro, estão sendo unidos pelo sexo, estão sendo unidos por um desejo de dar uma diferente rotina ao seu existir, à sua vida, a ter alguém para dormir junto, dividir as contas, para reclamar da vida, e isso é a novidade. Se não der certo, a gente separa. O divórcio, continua o texto, não é contrário à lei de Deus, uma vez que reforma apenas aquilo que os homens fizeram. Não foi Deus que uniu dois indivíduos levianos, foram os levianos que se quiseram unir, invocando Deus, de outra forma leviana, mentirosa, para tentarem dar uma certa nobreza ao seu teatro pessoal. O divórcio não é aplicado senão nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Ele deve ser aplicável nos casos em que as pessoas não respeitaram a lei de Deus, que é a união sincera um para com o outro. Se o divórcio fosse contrário à lei de Deus, a própria igreja seria forçada a considerar traidores aqueles dos seus chefes que, pela sua própria autoridade e em nome da religião, em mais de uma circunstância, impuseram o divórcio. A igreja concedeu o divórcio a muitos dos membros importantes de suas fileiras, dos seus fiéis. Ora, se é contrário à lei de Deus, como poderia aquela que se arvora em representante da lei divina conceder divórcio? Dupla prevaricação, então, uma vez que seria só em vista de interesses temporais e não para satisfazer a lei de amor. Reis que se casaram e que não deram certo, pedem o divórcio e a igreja concede porque vai ter interesse político, como aconteceu muitas vezes. Ou porque alguém deixa ou faz uma doação milionária para conseguir comprar a autorização, como aconteceu já inúmeras vezes nos caminhos religiosos, dos sacerdotes responsáveis por desfazer a união, o divórcio, desde que bem pago. O próprio Jesus, continua Kardec nos explicando, o próprio Cristo não consagrou a indissolubilidade absoluta do matrimônio. Não, nem Jesus disse que o casamento não é indissolúvel, não pode dissolver. Jesus não disse isso. Ele por acaso não falou, como está no Evangelho, que Moisés permitiu devolver as vossas mulheres por causa da dureza dos vossos corações? Moisés já tinha dado carta de divórcio no Velho Testamento. E por que ele tinha feito isso? Porque uma mulher pega em adultério podia ser apedrejada pelo marido até a morte. Dureza de coração. A dureza do coração das pessoas fez com que Moisés pudesse autorizar que, ao invés de matar a mulher adúltera, o homem pudesse divorciar-se dela. E isto significa, continua o Evangelho, que desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua o objetivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Não se casaram porque se gostavam, casaram-se por outros interesses. E isso não torna divina a união, é uma união de sapatos, roupas, contas bancárias. É uma união superficial de corpos. Não é uma união divina se não existe um mútuo afeto.
Mas Jesus acrescenta, quando diz isso, isto não foi assim desde o princípio. Quer dizer que na origem da humanidade, quando os homens não estavam ainda pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam de acordo com a lei de Deus, as uniões fundadas sobre a simpatia e não sobre a vaidade ou ambição, não precisavam ser objeto de separação, nem de divórcio. As pessoas se entendiam, as pessoas se respeitavam, se queriam bem. Quando nós ainda não estávamos mesclados com as questões do atraso moral, não havia esta necessidade. Porém, quando nosso espírito rebelde, nosso espírito atrasado, vem ao mundo num processo de resgate, contaminando essa sociedade antiga, primitiva, onde as pessoas viviam de acordo com a lei natural da afinidade, aí, forçando pela ignorância, obrigando pela prepotência, pelo domínio material, pela intimidação, ou pela sedução, pela tentação, que são todos instrumentos do egoísmo e do orgulho, ou da vaidade, aí então as coisas dão errado, aí as pessoas não querem ficar mais tempo, aí acaba a graça daquela brincadeira, não é? Acaba a graça. Por falar nisso, eu me lembrei de uma coisa. Nós temos em casa, meus pais e mais 3 filhos. Eles deram à luz a 3 filhos. Além de mim, eu tenho 2 irmãos. Eu sou o mais velho e tenho mais 2 irmãos, o do meio e o mais novo. O mais novo, mas pequenininho na época, ele queria sempre participar das brincadeiras dos seus irmãos mais velhos. Eu e meu irmão do meio tínhamos brincadeiras com amigos da nossa idade. E ele, que era mais novinho, ele queria se meter das brincadeiras. Então, só que como ele era mais novinho, ele era mais bobo. Aqueles coiozinho que não tem malícia, que não sabe se esconder. Então a gente brincava de esconde-esconde com garotos da nossa idade. Eu e meu irmão do meio temos uma diferença de 2 anos de nascimento. E o meu irmão do meio para o meu irmão mais novo tem a diferença de 1 ano só. Então ele estava muito mais próximo em idade do meu irmão mais novo. Na hora da brincadeira, então os garotos da minha idade, o outro do meio ainda entrava, porque ainda já era grande, mas o mais catatauzinho ficava lá. Eu também quero brincar. Sabe aquela... Tinha um desenho antigamente, que era de motoca, em que tinha o pai, tinha era um motocão, e aí tinha uma motoquinha. Vocês lembram? Vocês lembram do nome desse desenho? Alguém pode me informar? A motoquinha era a mais chatinha, era um triciclo. E ela sempre atrapalhava, não sei se Velozes, não sei, vocês vão procurando aí, daqui a pouco vocês me informam. E ela era aquela chatinha. Então ela falava, não, eu te disse, mas eu te disse. Quando alguma coisa dava errada, ela vinha sempre com aquela conversinha, eu te disse, mas eu te avisei. E ela estava aqui sempre querendo estar metida no meio dos motocas, das motos maiores. Só que ela era um triciclo, não andava na mesma velocidade, ela sempre atrasava todos os outros. É o caso do meu irmão mais novo. Então a gente tinha a brincadeira de esconde-esconde, em que alguém tinha que ficar de olho fechado, escondendo o rosto, e os outros iam se esconder para que ele depois tivesse que procurar. Contava até 30, até 50, para dar um tempo de todo mundo se esconder. Só que meu irmão mais novo, a motoquinha, ela não tinha iniciativa, ela não tinha criatividade, ela não sabia onde se esconder. Então o que ela fazia? Ela ia atrás do meu irmão do meio, que era meio gordinho, e então, às vezes os esconderijos dele só cabia ele. Mas a motinha, o meu irmão mais novo queria ir atrás dele. Eu também quero.
e ele acabava sempre sendo pego, por causa do meu irmão mais novo, que fazia barulho, que ficava com a perna exposta, e aí a pessoa encontrava. Aí ele ficava feliz. É isso aí, carangos e motocas. Obrigado, Raul, obrigado, Felipe. Carangos e motocas. Tem lá a motoquinha mais pequenininha, né, menorzinha. Aí chegava a hora, porque cada hora um batia a cara, né? Meu irmão mais novo gostava de brincar. Quando chegava a vez dele de bater cara, ele falava assim, agora eu não vou brincar mais. Ia embora. A hora de chegar a vez dele de procurar, porque aí ele ia ter trabalho, aí os marmanjos iam subir em cima da árvore, ia subir debaixo do forro, ia ficar escondido, bem escondido, e ele não ia saber achar, aí ele não queria mais. Ele só queria brincar quando era bom para ele. Assim somos nós, né? Nós só queremos ter uma relação legal enquanto é bom para nós. A hora que começou a ficar ruim, a gente, eu não quero mais brincar. Isso significa que nós não estamos numa união verdadeira. Nós estamos numa união transitória de interesses mesquinhos. E é isso que justifica, quando nós estamos sofrendo, que é melhor que a gente rompa a união para que a outra parte esteja livre e para que você possa amadurecer e talvez numa próxima escolha fazer diferente, do que você ficar preso, odiando, massacrando, amargando uma vida para não fazer ou a infelicidade dos filhos, ou para agora os pais não vão saber, você vai ser considerado uma pessoa indigna na sociedade, porque ainda hoje não existe tanto isso, mas nas cidades menores, aquela lá é a separada, aquela lá é a divorciada. Quando é mentira o que causou a união, o divórcio não é uma lesão à lei de Deus, não. Jesus ainda vai mais longe, diz aqui o texto. E ele diz que o repúdio do marido em relação à mulher, no caso da história do Velho Testamento, pode ter lugar somente no caso específico de adultério. E ele coloca aqui na explicação, ora, adultério não existe onde reina uma afeição recíproca, sincera. Onde os entes se querem de verdade, não existe motivo para ser adúltero ou adúltera. Depois, Kardec vai explicar que lá no texto bíblico, Jesus proíbe a todo homem de casar-se com uma mulher que foi repudiada, que foi divorciada. Mas é preciso ter em conta os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. Neste período da história, a lei mosaica, naqueles casos de adultério, prescrevia o assassinato por lapidação da adúltera. Ao querer abolir um uso bárbaro como este, seria preciso, porém, atribuir uma pena, ao invés de inocentar a culpada. Então Jesus achou esta penalidade, ou esta restrição, na interdição que ele deveria realçar ao proibir um segundo matrimônio para aquela mulher que foi repudiada. De alguma sorte, de alguma forma, era uma lei civil substituindo outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, deveria sofrer a prova do tempo. Portanto, quando observamos os limitadores que Jesus colocou, realçando a realidade da nossa ligação sincera, verdadeira, no afeto, ao dizer que o homem não deve casar-se com uma mulher que foi repudiada, esta era uma maneira de dizer à sociedade, olha, não vamos matar a mulher que cometeu adultério, em uma sociedade machista como daqueles tempos. Vamos deixá-la livre, porém,
que esta mulher não possa se casar por ter sido repudiada ao ser flagrada em adultério. É menos mal do que ser assassinada. Agora, ainda assim, era um costume civil que Jesus utilizou para colocar no lugar de um outro costume civil pior. Porque seria muito mais complicado que Jesus dissesse: ah não, essa coitadinha, ela deve ser absolvida, ela tem todos os direitos de qualquer mulher para se casar de novo. Então ele estaria estimulando o adultério com nenhuma responsabilidade da adúltera. Por isso é que há esta explicação de Kardec. E que, com o passar do tempo, os homens perceberam que não é só o adultério que facilita ou que possibilita que uma pessoa se separe da outra. Até há muitos outros casos que também justificam o divórcio entre aqueles que se arrependeram do seu comportamento afetivo leviano, que fez a união basear-se sobre mentira, sobre superficialidades. Além do fato de que também há inúmeras circunstâncias que permitam a qualquer pessoa divorciada unir-se novamente. Por isso que o divórcio possibilita este recurso. Você deu errado, não deu certo com aquela pessoa. Quando você se casou, você era muito novo, era muito imaturo, era muito novinha. Você às vezes se casou, como muitas mulheres o fizeram, para sair da tutela rígida do seu pai agressivo, do seu pai despótico, do seu pai ditador. Muitas mulheres trocaram a ditadura do pai pela ditadura de um marido, casando com qualquer um para sair de casa. Então, é uma fase da vida em que as escolhas não estão motivadas, às vezes, pelo afeto verdadeiro. É como um socorro. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Eu mesmo me caso com você, mas me leve embora. Então, muitas pessoas que fizeram isso, depois descobrem que foram salvas por um indivíduo, às vezes pior do que o próprio pai. E então aí ficam amargando, ficam naquela condição de... Eu conheço pessoas que fizeram isso em uma época em que o divórcio não era autorizado. A pessoa tinha que aguentar, só se separar em casos específicos que não era nenhum dos que ela estava vivendo. Então tinha que aguentar, e aí ficavam infelizes, ficavam sofrendo, passando por dissabores, os filhos criados por pais que não se queriam, que brigavam muito, que se desentendiam, e eles viviam no inferno. Até que a lei humana, aqui em nosso país, em 1978, aprovou a mudança do regime da indissolubilidade do casamento, permitindo o divórcio. Inicialmente permitiu um único divórcio ou uma única oportunidade para a pessoa poder contrair nova união. Mas primeiro tinha que fazer a separação. Para depois de um ano de separado, aí vinha a conversão em divórcio. Olha que confusão, parecia tutela para bebê débil mental, né? Primeiro você separa por um ano, vê se vai dar certo ficar separado, se não é isso que você queria mesmo. Você pode arrepender, voltar e ficar casado. Depois de um ano, se realmente passar um ano sem vocês voltarem juntos, aí então se converte em divórcio. E em alguns casos podia se fazer o divórcio direto, dependendo da gravidade da coisa, da maneira como as pessoas provassem as circunstâncias. Agora não. A sociedade não se desfez, a família continua existindo. E pelo menos as pessoas podem ter um pouco de sabedoria, depois de terem batido a cabeça numa união sem fundamentos verdadeiros, numa segunda, podendo esperar, podendo ter uma chance de procurar outra coisa, de admitir que errou na anterior e que não quer errar de novo. Essas são condutas compatíveis com quem está aprendendo, que é o nosso caso, aprendendo afetivamente a nos relacionarmos de uma forma mais autêntica. Agora, para que nós não precisemos do divórcio, nós temos que ter a lei de Deus em nós. Quando nós nos permitimos viver de acordo com os ensinamentos desta lei divina,
de respeito, de carinho, de sinceridade, de fraternidade, de companheirismo, nós não precisamos do divórcio. Porque vamos estar com alguém que também está conosco. Vamos querer fazer a felicidade da outra parte, que também vai querer fazer a nossa. Vamos saber cuidar da prole com dedicação, não como um peso, como uma coisa que a gente tem que se livrar assim que puder. Não! Mas, enquanto não temos a lei divina, enquanto não nos erguemos da nossa mundanidade para a espiritualidade, continuaremos procurando a felicidade em seios volumosos, em bíceps grandes e fortes, em aparências de violão, em contas bancárias, em cores de cabelo, em trejeitos tentadores, e achamos que com isso vamos ser felizes. E aí, a dor será o preço que nós vamos, ou o fruto, por isto que estamos escolhendo. O preço que nós vamos colher desta leviandade é o sofrimento. Esse é um investimento equivocado, que vai produzir a dor como dividendo. E isto vai ensinar a pessoa. Quando tratamos do capítulo que fala de não separarmos o que Deus juntou, nós precisamos pensar com bastante lucidez se realmente nós estamos procurando algo que esteja à altura da realidade divina. Se nós estamos construindo com aqueles com quem estamos nos relacionando, pela afinidade, pela intimidade, mesmo que ainda não estejamos casados, se nós estamos nos relacionando com essa autenticidade. Se queremos isto para a outra parte, ou gostamos mais de nós mesmos, temos mais ambições pessoais, queremos uma mulher para ser nossa escrava sexual, queremos um homem para que pague nossas contas. E se o homem não tem o dinheiro que tinha e a mulher não quer mais fazer o papel de serva licenciosa, não nos serve mais. Quantas vezes utilizamos estes argumentos para escolhermos pessoas e que vão produzir sensações extremamente desagradáveis depois? A nossa atividade evolutiva pede sabedoria em nossas escolhas. E esta sabedoria nós aprenderemos a ter com base naquilo que é durável, que é verdadeiro, que é o Espírito. Todas as vezes que o que causou nossa deliberação foi a transitoriedade, nós estamos fadados à frustração. Porque o tempo vai passar e nós vamos ficar sem aquilo que pensávamos que era nosso. Por isso, queridas irmãs, queridos irmãos, a saúde afetiva depende da maneira saudável pela qual nós decidamos escolher com base, com um fundamento, com a verdade de um sentimento que não depende somente da beleza física, somente da conveniência econômica, que são coisas também importantes para muitas pessoas se sentirem atraídas. Nós precisamos nos lembrar que, além da beldade externa e da capacidade financeira, você pode estar se casando com um troglodita bonito, com uma criatura indecente, apesar de rica. Será que era isso que você queria? Quando você estiver suportando os malefícios dessa escolha, você vai dizer: ah, eu queria tanto uma mulher linda, mas não uma mulher má. E eu arrumei as duas numa só. Eu queria tanto um homem que me desse segurança, que me protegesse, não que batesse em mim. Mas você que viu ele bater em tanta gente, brigar na rua, xingar todo mundo, você agora arrumou o fortão e o agressivo numa só pessoa. Por que escolheu isto? Não tinha juízo? Não sabia ver? Não foi capaz de analisar? Você disse assim: ah, essa mulher é meio mesquinha, mas ela é tão bonitona, todo mundo cobiça, vai ser minha.
Ou então, ai, esse cara é violento, ele, olha como ele, no campo de futebol, ele quebrou o banco para jogar na... ele me dá segurança, ele vai me proteger. Você resolveu esquecer o problema para pensar só na vantagem, não é? E no fim, o que predominou foi o problema, não foi a vantagem. Você pode ter sexo com uma mulher exuberante, com um homem muito bonito, e isso vai durar meia hora. E depois, num dia de 24 horas, o que você vai fazer com ele? O que você vai fazer com ela? Vai administrar a burrice ou a maldade por todo o tempo? Para ter só meia hora de prazer de vez em quando? Como é que você consegue ter prazer com uma pessoa que não tem cérebro? Como é que você consegue ser feliz com um homem que só tem músculo, que gasta metade do tempo do seu tempo livre na academia fazendo o músculo crescer e não sabe escrever uma frase sem um erro de grafia, sem um erro de acentuação? Como é que você se submete a isto? Como é que você vai dormir com alguém que você tem que alfabetizar, achando que é o seu Deus? Você escolheu isto. Então, se agora as coisas estão ruins, não há nenhum crime que vocês se separem. Crime vai haver se baterem. Crime vai haver se pularem a cerca com a desculpa de que são insatisfeitos na área afetiva. Isso sim é ruim, porque isso não é verdadeiro. Então, é melhor que você decida-se, que você tenha coragem de tomar a atitude antes que a filha morra, antes que o dinheiro acabe, antes que a pessoa fique doente. Imagina aquela beldade que você se casou, de repente sofre uma enfermidade que fica na cadeira de roda. Já pensou você empurrar a bonitona, agora estragada, ainda numa cadeira de roda? Você está preparado para isto? Se você teve amor por essa pessoa, você vai fazer isso com orgulho. Eu serei teu protetor. Eu vou te ajudar, eu vou ser teu apoio. Mas se você apenas queria o corpo dela, se o seu afeto era medido pelo manequim do seu busto, acabou para você. Você vai fazer o quê? Vai matá-la agora que ela precisa de você para você ficar viúvo e poder casar com uma outra mocinha? Isso não é decente, não é mesmo? Por isso que quando nós entendemos a lei do universo, nós teremos problemas. É claro que as uniões não serão puras, perfeitas, mas nós teremos menos problemas. Porque ela estará se baseando em uma verdade, em uma afetividade que nos sustentará nas horas difíceis. Se você se lembrar do que os pastores religiosos costumam dizer às pessoas que se unem nos casamentos religiosos, eu declaro que serei fiel na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença. Lembra disso? Então, é uma demonstração de um afeto unido por algo durável, algo verdadeiro. Você não declara assim, eu declaro que serei fiel na riqueza e na riqueza, na beleza e na beleza, na saúde e na saúde. E que se alguma coisa mudar isso, já estou dizendo que pulo fora. Essa união real é a união verdadeira. Mas, quando a união não é assim, do ponto de vista da essência das pessoas, ela não é uma união. Não. Ela é apenas uma composição de corpos, que Deus não abençoa, não porque não goste, mas porque não é verdadeira. Não é real. Quando você tem alguém que você sabe que é falso com você, que tem uma vida mentirosa, uma pessoa que faz de conta que ela é uma coisa e na verdade ela é outra. Você tem um amigo no seu escritório que ele gosta de esnobar riqueza, vem com roupa de marca, vem com carro importado, mas você sabe que ele está pendurado até a raiz do cabelo, fugindo de oficial de justiça, de penhora, ele está devendo todo o seu patrimônio e mais um pouco. Você olha para ele, todo esbelto, todo assim esbanjando riqueza, e você fala, a mim você não me engana.
Você não é isso tudo, você só está fazendo um teatro. E se você ainda puder, você conta para os outros. Esse cara aí, ó, eu conheço ele, está devendo até a cueca. Por que que você não acredita nele? Porque sabe que é mentira. Sabe que aquilo é apenas uma encenação. É assim que funciona uma falsa união. Os espíritos sabem que é mentira. Só você pensa que não é. Pense sobre isto. Não que você tenha que sair daqui e pedir divórcio. Não. Pense se você não tem como mudar para a verdadeira, uma união que começou errado, mas que você pode consertar. Se você mudar seus próprios defeitos, quem sabe a outra pessoa não melhora. Se você conversar sobre vocês mesmo de uma forma positiva, não como aquela discutir a relação, em que uma pessoa fala mal da outra, a outra também fala da uma e ninguém toma uma atitude. Apenas jogam um contra o outro os defeitos que identificam. Não, se você entender que você pode fazer coisas para melhorar, então você pode transformar aquela pessoa que num primeiro momento parecia difícil, em uma pessoa menos difícil. E você cresce com isto. Porque a finalidade da união não é procriar, é ajudar pelo afeto a que os espíritos progridam. Aqui terminamos o capítulo 22º do Evangelho. Temos muita coisa para falar sobre este tema. Nas outras vezes que abordamos este assunto, nós falamos dos 5 tipos de uniões, que aqui nós costumamos abordar de vez em quando. União casual, união sacrificial, união divina, são tipos de união. União provacional, são 5 tipos de uniões que, se você procurar nas palestras anteriores a respeito deste tema, vocês vão encontrar que são muito interessantes, olhando do ponto de vista da reencarnação, com um fundamento de reparação, de reconstrução. Então fica aí a dica para todos vocês que tenham interesse em aprofundar essa temática. Agora nós vamos nos dirigir para a sala de passe, recordando que nosso comportamento é conhecido pelos espíritos. Você pode se sentar lá, tendo um amante escondido, ou uma mulher que você está usando como uma válvula de escape para suas frustrações. Deus sabe. Será bom que você se lembre disto. Todas as nossas fantasias, elas deixam de existir quando a verdade nos desnuda. Então, ao invés de você ficar com medo de chegar do outro lado, tome uma atitude. Ou se separe e assuma um outro compromisso, ou melhore as relações, melhorando-se, para que a sua vida pessoal esteja realmente construída com sabedoria em busca de uma felicidade. Porque todas as pessoas que nós ludibriarmos, todas as pessoas que fizemos sofrer na área afetiva inclusive, elas voltarão para nós. Esta é a lei. Nós colheremos o fruto que nós plantarmos. Você plantou amantes, você plantou pessoas infelizes, famílias destruídas pela sua atitude leviana, você vai ter que recolher todos os cacos e vai ter que reconstruí-los. Está preparado para isto? Nós temos a tragédia do Segismundo no livro Missionários da Luz, que agora precisa renascer. Na vida passada, ele se apaixonou por uma mulher que tinha um companheiro. E para ficar com ela, ele matou o companheiro. Ele assassinou o que era o obstáculo para ele unir-se à mulher que ele amava. Agora está do outro lado, precisando renascer, e sabe quem vai ser o pai dele? Aquele que ele matou. A mãe será a mesma mulher que ele não poderá cobiçar agora como homem, mas que ele aprenderá a amar como mãe. E aquele que ele matou, ele precisa agora, para aceitar, recebê-lo como filho. Veja que humilhação que a própria criatura produz para ela mesma. Os espíritos amigos querem nos ajudar a que nós
não precisemos passar por isso no futuro. Portanto, vamos mudar o presente, mudando-nos com consciência, não nos deixando iludir por aquilo que a gente assiste na televisão como se fosse a regra. Esses programas que mostram como as pessoas se relacionam dentro de uma casa, esse lixo que as pessoas acham que é normal. Não, isso não é normal. Isto é a excrescência do absurdo. E se você assiste isso para saber o que é normal, se a sua família, se sua casa é daquele jeito, você está muito pior do que imagina. Olhe para o alto, veja quantas belezas o Senhor nos oferece na autenticidade de um afeto que segue a lei divina. Não é que seja puro, não. Nós temos muitos erros, nós temos muitos defeitos que precisamos consertá-los. Mas a convivência deve nos ajudar a consertá-los, não deve, ao contrário, piorá-los. Pensem nisso. Muita paz.